Então, como já são 19 horas, deixa eu só passar aqui. Então, hoje a gente... Emília, boa noite. Então, hoje a gente está na aula, aqui para nós, 19. Nós no livro é 22, tá? E depois nós vamos ter aula no dia 21/6, depois no dia 28/6, então tem mais 2 semanas de aula, depois a gente vai ficar um mês de recesso, tá? Então, mês de julho, né? A gente não vai ter aula, então do dia 2, aliás, o mês inteiro de julho, né? Mês inteiro de julho a gente não tem, vamos voltar só dia 2 de agosto. Então a gente vai ter na semana que vem, dia 21, e depois na outra semana subsequente, dia 28, tá? Sendo que nós vamos juntar na semana que vem 2 aulas do livro e a outra também, tá bom? E hoje a gente vai ver os seguintes assuntos. Ação, ocupações e missões dos espíritos, dividindo em 2 partes, sendo que na parte A nós vamos ter os espíritos durante os combates, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, ocupações e missões dos espíritos. Então, essa é a parte A. Na parte B, a gente vai ver tempestade acalmada ou amainada. Então, a gente vai ver esses assuntos daqui a pouquinho, tá bom? Quem tiver com o copo, ou a garrafinha, ou a jarra, pega assim, ou a jarra, ou a garrafinha, ou o copinho. Vou fazer a prece agora. Pode pôr a mão por cima, tá? E mentaliza e emana de você, do seu coração, do seu sentimento, através de suas mãos, sentimentos de purificação para a fluidificação da água. Então, você emana, através do seu pensamento, do seu sentimento, que está saindo de sua mão, poderosos elementos medicamentosos para converter, para transformar essa água em medicação salutar para o nosso corpo físico. Tá bom? Então a gente vai fazer a prece agora e nós vamos fazer isso. Eu vou fazer também e vocês podem fazer. A par disso que a gente está fazendo, da fluidificação da água, doando nossos fluidos curativos, não nos esqueçamos que o nosso mentor está aqui também, está aí com você também, e ele também vai fazer a mesma coisa, doando os fluidos espirituais também na água, para que possa, então, essa água ser fluidificada. Então, vai ser energias nossas, né, mais densas, né, e as dele mais espiritualizadas, mais sutis. Ok? Vamos lá, então, gente. Elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, agradecendo ao Senhor Jesus, agradecendo também nossa Mãe Santíssima, aos mentores amigos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em estudo, em aprendizado, buscando nos elevar espiritualmente e moralmente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Com paz e muita luz. Eu já vou tomar meio pouquinho. Podemos abrir os olhos? E vamos em frente, tá bom? Nossa, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tomei a água agora, isso aqui é uma água do filtro aqui de casa. Não é filtro de barro, é um filtro cujo elemento filtrante ele é de carvão. Mas eu tomei a água agora, que foi purificada, ela está com aquele gostinho da água filtrada daqueles barros da vovó, antigos. Então, ó, tá o mesmo sabor, uma delícia. Tá vendo? Ok, vamos lá. Então, vamos começar. Na parte A, então, os espíritos durante os combates. Essa parte, ela fala sobre a espiritualidade, os espíritos, né, as pessoas, né, que estão encarnadas e que foram para a guerra. Como, por exemplo, agora está tendo guerras, como sempre tem, né, várias partes do mundo. A mais falada, ou vinha sendo, a da Ucrânia, né, e a Rússia.
Mas há outras guerras também no planeta que estão acontecendo. Mas não importa onde elas ocorram. O fato é que as pessoas que estão envolvidas na guerra, né, as pessoas que estão lá, tanto de um lado quanto do outro da guerra, e aí acontece que a pessoa é alvejada por algum tiro, algum explosivo, uma granada, um canhão, qualquer coisa assim, e a pessoa desencarna, não é? Ou no dizer comum, a pessoa morre. E nós sabemos que a pessoa não morre, mas o corpo dela apenas, né? Perde a condição de permitir ao espírito expressar-se através dele pela perda da sua condição de agregação orgânica. Então, a pessoa é desencarnada, ela é retirada do corpo. E como que isso acontece? De forma violenta. Um tiro, uma bomba, alguma coisa assim, aquele desencarne violento, ou morte violenta, como se diz, não é? Normalmente, nesses casos, o que acontece? O elo que mantém a ligação do espírito com o corpo é rompido bruscamente, violentamente. Então, é uma coisa assim, que, como rasgou, quebrou, rompeu de uma vez. E o que acontece é que a criatura deixa o corpo assim, dessa maneira, violenta, abrupta, não é? Rompendo os elos que mantêm a ligação do espírito com o corpo. E, via de regra, a pessoa sequer vai saber que desencarnou. Ela não vai compreender, porque foi uma coisa muito rápida. Não era uma época própria, como ocorre naturalmente, não é? Pelo desgaste natural do próprio corpo, pelo encerramento, pelo término do elemento vital, do fluido vital, que mantém a condição nossa de encarnados. Nesse caso, não. Houve um rompimento abrupto, uma explosão, um tiro, e a criatura é separada do corpo assim de uma maneira que esse espírito não compreende. Então, ele toma aquele baque assim, e ele acha que tá vivo ainda, que não desencarnou, ele não entende, ele não consegue nem perceber. Aí, então, ele continua com atos voltados para a guerra. Ele continua achando que está na guerra, e ele continua ali, no meio dos outros que estão encarnados. Ele não percebe que ele está desencarnado. Então, ele continua, né? Ali, se defendendo, entrando na trincheira para atacar o inimigo, ele não compreende. Vai compreender depois de um tempo já razoável, relativamente, que ele vai começar a perceber. A coisa não está mais como antes. Daí, então, que depois de um certo tempo ele vai entender. Nesse caso, então, ele tem duas situações. Ele pode se revoltar, né, contra o que aconteceu e passar a odiar ainda mais o inimigo, que foi o que seria o responsável pelo desencarne dele daquela maneira, e continuar ali no campo de batalha atacando o inimigo como ele puder, agora como desencarnado. Ou ele pode, se for uma criatura um pouco mais superior, espiritualmente falando, ele pode simplesmente abandonar o campo de batalha e buscar o amparo. Ele aí, nesse caso, ele vai ser amparado, socorrido, e vai para o mundo espiritual. Por quê? Até esse ponto que ele está ali no campo de batalha, ele não está no mundo espiritual, ele está aqui. Ele continua aqui, na nossa realidade, embora desencarnado. Ele não saiu, porque após o desencarne, o espírito não vai imediatamente para o mundo espiritual. Ele não vai imediatamente. Então, o que acontece? Nesse caso, ele fica ali, né? E uma das duas coisas podem acontecer. Ele pode continuar ali, por não entender, se ficar revoltado, isso pode acontecer. Ou ele pode ir para o mundo espiritual, solicitando amparo, e aí ele vai para um hospital, né? Espiritual, onde ele vai ser tratado, vai ser cuidado, depois vai ser orientado e vai começar a viver como espírito desencarnado, como é o normal, né, no caso dos desencarnes, não é? Mas ele pode ir para o mundo espiritual, no entanto, no mundo espiritual, como nós sabemos, há vários padrões vibracionais. O mais elevado, onde estão as colônias, o intermediário, onde estão os vales e os postos avançados, onde tem também hospitais.
em miniatura, não são grandes hospitais, mas é o suficiente para amparar e socorrer situações de emergência, como nesses casos de guerra. Então, normalmente, eles vão para essas dimensões intermediárias, onde vão ter esses postos avançados. Ou então, dependendo da situação da pessoa, ele pode ir para as regiões inferiores, que no caso seria um umbral raso ou umbral baixo. Aí, nesse caso, ele vai lá ficar nessas regiões aí, onde ela é dominada por mentes sombrias, mentes tenebrosas, mentes do mal mesmo. Então, vai para o mundo espiritual, mas vai depender do estado dele e da condição dele, de evolução dele, para onde ele vai realmente. Porque, às vezes, as pessoas ficam pensando, mas para onde será que eu vou quando eu desencarnar? É simples. Da mesma maneira que a pessoa viveu, né, o estado íntimo dela, é esse estado íntimo dela que vai refletir o ambiente para onde ela vai após o desencarne. Se ela se encontra em estado de equilíbrio e de paz e de harmonia, evidentemente que ela vai para um ambiente compatível. Naturalmente, nesses casos, deve ir para uma colônia. Se estiver em estado de desespero, de angústia, sentimento de culpa, a pessoa não fez o mal, nem nada, mas ela está nessa situação. Geralmente vai para um umbral médio, que é onde estão os vales, não é? Que é o caso do André Luiz. Ele não era um bandido, não era um assassino, mas ele estava em total desequilíbrio das energias dele, sentimento de uma certa culpa, porque traía a esposa, enfim. Ele foi para um umbral médio, que estão os vales de sofrimento. Agora, a pessoa que pratica o mal, a pessoa do mal, que faz o mal, aí ele vai para um umbral baixo, que é onde são aquelas cidades malignas, onde estão as inteligências lá. Lá tem cidades, são organizadas e tudo, mas tudo para o mal, né? Enquanto, por exemplo, numa colônia espiritual você tem curso para mentor, lá nessas cidades lá de baixo você vai ter curso para obsessor. Então vocês já vejam que a diferença é bastante grande. Mas também pode acontecer, né? Essas são as situações mais comuns, mas pode também acontecer uma outra situação, que a criatura ir para a dimensão intermediária. Quer dizer, não é tão incomum assim, né? Mas a pessoa está desencarnada, é um espírito normal, ele para o mundo espiritual. Mas não é incomum também, em vez de ele ir para o mundo espiritual, ou de ficar na nossa realidade física, ele ir para uma dimensão que é chamada de dimensão intermediária. Então, ele nem fica aqui na nossa realidade, dimensão física, nem vai para o mundo espiritual, que no caso, normalmente, para nós é umbral mesmo, né? Mas aí tem aquelas divisões que nós já acabamos de falar, alto, médio e baixo. Mas ele pode ir para a dimensão intermediária. A dimensão intermediária é o duplo de tudo, onde também tem hospitais, tem postos avançados, tem também, vamos dizer assim, postos de socorro. Por exemplo, via de regra, onde existem templos, onde existem centros espíritas, onde existem hospitais, na nossa realidade, também na dimensão intermediária, que seria do duplo de tudo, tem também o seu congênere. Então, por exemplo, na casa espírita que nós congregamos em Poá, que é a Casa Espírita Maria de Nazaré, tem, vibracionalmente falando, em cima, vibracionalmente falando, não geograficamente, tem também ali, não é, um hospital onde funciona e onde as pessoas são acolhidas e são atendidas. Tem também, gente, por incrível que possa parecer, nas rodovias, nas estradas, onde ocorrem muitos acidentes, também tem ali alguns postos de socorro, onde os espíritos que desencarnam desses acidentes são levados para serem atendidos nestes postos de socorro. Nos hospitais, na dimensão física nossa, tem também, nessa dimensão intermediária, que vibracionalmente é no mesmo local, mas geograficamente não é assim, não é? Porque não se trata de espaço geográfico, mas vibracional, também tem ali um hospital onde os espíritos são atendidos. Tem um caso, foi psicografado, de uma senhora, ela era enfermeira, trabalhava no hospital, e naquele dia ela estava indo para o hospital, mas só que ela atrasou um pouco, né? Estava atrasada, pegou o ônibus, e aí já estava bem atrasada, e ela foi atravessar a rua correndo, sem muita atenção, foi atropelada. Já estava perto do hospital, onde ela trabalhava, inclusive. Foi atropelada,
as pessoas viram, foram lá, tudo tal, levaram ela para o hospital. Não é? E aí, as próprias enfermeiras, que eram colegas dela, ajudaram a levar para o centro cirúrgico. O médico com o qual ela trabalhava, né, acabou fazendo cirurgia lá nela e tudo mais. Mas aconteceu que ela ficou alguns dias ali em coma, ouvia tudo, percebia tudo, mas ela não era ouvida, evidentemente. Ela falava, mas não era ouvida. Também não era percebida, embora ela percebesse tudo ali no ambiente. E aí aconteceu que ela desencarnou. Quando ela desencarnou, o que aconteceu? Ela ficou ali, sem entender o que estava acontecendo. Aí ela começou a andar por ali e ela viu umas passagens, né, que ela não conhecia ali no hospital, mas ela entrou. E aí, quando ela fez isso, ela acabou adentrando nessa dimensão intermediária, onde ficava o próprio hospital, da dimensão intermediária. E aí ela adormeceu, ficou nessa dimensão intermediária, que era o próprio hospital. Quando ela acordou, tinha ali enfermeira, tinha médico atendendo e tudo mais. Enfim, não vou contar a história inteira, mas só para entender que tem isso, tá? Essa dimensão intermediária. Ok, então, no caso dessas mortes violentas em campos de batalha, onde estão tendo conflitos armados, né, guerras, etc., quando ocorre o desencarne, normalmente a criatura, a pessoa, não percebe que aconteceu o desencarne, porque ele foi violento, foi abrupto. Também isso acontece em casos de acidente e tudo mais, não é? Então, essa situação, ela é assim, não é? Bom, vamos seguir. Agora a gente vai falar sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Bom, aí a gente vai ler aqui algumas passagens do Livro dos Espíritos, e eu vou comentar em seguida, tá? Bom, no Livro dos Espíritos, na pergunta 536, pergunta assim: os grandes fenômenos da natureza, que são considerados como uma perturbação dos elementos, têm sua origem em causas imprevistas ou, ao contrário, providenciais? Aí é a resposta dos espíritos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Ou seja, esses fenômenos da natureza não são aleatórios. Então, a resposta dos espíritos é: tudo tem sua razão de ser e tem que ter a permissão de Deus para acontecer. Bom, aí vem uma sequência na resposta aqui, que no caso seria a 536A. Eu li a resposta da 536 e tem a 536E, que é um complemento da resposta, tá? E diz assim: os fenômenos da natureza às vezes têm como imediata razão de ser o próprio homem. Então, alguns fenômenos da natureza são provocados pelo próprio homem, isso que está dizendo. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, aí não é o homem, é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças da natureza. 536B, que essa resposta da 536 tem três partes, tá? A terceira parte diz assim: Deus não exerce ação direta sobre a matéria, encontrando agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Os espíritos são encarregados de exercer certa influência sobre os elementos da natureza para os agitar, acalmar e dirigir. Esse pedacinho eu vou ler de novo, tá? Os espíritos são encarregados de exercer certa influência sobre os elementos da natureza para os agitar, acalmar e dirigir. Aqui a resposta está dizendo o seguinte, que os elementos da natureza que precisamente precisam ser restabelecido o equilíbrio e a harmonia das forças físicas, e isso não acontece ocasional e aleatoriamente, mas são provocados ou pelo homem, mas está dizendo que a maioria das vezes são pelos próprios espíritos, que influenciam esses elementos da natureza para agitar, acalmar e dirigir, visando
voltar ao equilíbrio da harmonia das forças físicas. Então, quando tem terremoto, não é aleatório. Quando tem tempestade, não é aleatório. Quando chove, não é aleatório. Quando faz sol, também não é. Em determinados locais, porque pode vir nuvem, pode não vir nuvem, essas coisas todas são propositais. E aí é 537 que diz assim: é destituída de fundamento e está muito aquém da verdade a crença dos antigos que consideravam os espíritos como divindades. Aqui o que está dizendo aqui é o seguinte, que antigamente as pessoas que estavam encarnadas aqui, primeiro os índios, por exemplo, achavam que esses espíritos da natureza eram deuses. Então é o Deus que fazia, é o Deus da chuva, é o Deus da lua, é o Deus não sei do quê, Deus da água, Deus de tudo. Mas não eram deuses, não eram divindades, eram espíritos. Mas naquela época, como não se entendia, não se compreendia, então tudo achava que eram deuses, né? Aí aqui está dizendo assim, na 537A, que eu comecei a ler 537, agora tem 537A, que diz assim: os espíritos que presidem aos fenômenos geológicos não habitam precisamente a Terra, ou seja, eles não estão encarnados. Então, esses espíritos que presidem aos fenômenos geológicos, eles não estão encarnados. É que está dizendo aqui. Fenômeno geológico, gente, é fenômeno que diz respeito à crosta terrestre, né? Bom, aí o resto não importa. Quem está falando, dia virá, que nós vamos entender, tal, tal, tal. Aí é 538, a resposta, olha. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza não são seres à parte da criação. Então, são seres também criados por Deus. Agora é a parte importante que eu vou começar a comentar agora, mas esse pedacinho aqui é fundamental, tá? Que eu complemento da 538. São espíritos, atenção, são espíritos que foram encarnados como nós. Então, tem espíritos que foram encarnados como nós, que são responsáveis pela realização desses fenômenos da natureza. E o finalzinho agora. Ou o serão. Agora, eu não vou ler mais nada aqui, porque tem muita coisa para ler, mas não vou ler. Nós vamos comentar agora aqui a coisa. Então, o que a lição está falando? Que os fenômenos da natureza, sejam eles chuva, água, sol, vulcão, terremoto, tsunami, tudo isso tem uma força inteligente que dirige, que promove e que realiza. Isso tem, não acontece sozinho. Porque sozinho não acontece nada. Tem que ter um agente provocador. O agente provocador são os espíritos, que são seres inteligentes da criação. E a lição fala que esses espíritos, alguns deles são seres, são espíritos que já foram encarnados como nós. Eles não estão encarnados agora. Estão encarnados agora, mas já foram encarnados. E aí depois fala. Mas tem também aqueles espíritos que também são agentes provocadores dos fenômenos da natureza, que ainda os serão encarnados. Então, eles não encarnaram ainda. Então, tem espíritos que já encarnaram, estão desencarnados, e tem espíritos, ou seja, criados por Deus, que ainda não encarnaram, e que, juntamente com os outros que já encarnaram, são eles os agentes provocadores dos fenômenos da natureza. Os que já encarnaram são espíritos como nós, que já encarnaram, estão desencarnados, agora estão com essa missão. Eles estão nessa tarefa, nesse trabalho. Pode ser, por exemplo, um geólogo que já desencarnou e tem esse perfil e agora está realizando esse mistério lá na dimensão espiritual. Não é? Pode ser, por exemplo, alguém que gosta de lidar com clima, um climatólogo, né? E que está desencarnado e que tem esse perfil e gosta e está trabalhando nisso agora. Mas pode não ser também, pode ser um espírito aí muito evoluído, tudo, e que também está nesse mistério, nessa missão. Sozinho? Não. Eles estão juntamente com outros espíritos que ainda não encarnaram. Mas quem são esses espíritos que ainda não encarnaram e que participam dessa tarefa? Agora eu vou explicar para vocês.
E antes de explicar, eu vou mostrar um livro que eu já falei sobre ele, que eu acho que vocês deveriam ler. Esse aqui, ó. Aruanda. O autor chama-se Robson Pinheiro. É Aruanda. Nessa história aqui de Aruanda, explica perfeitamente isso que nós estamos estudando aqui sobre esses espíritos que não encarnaram ainda, eles nunca encarnaram como humanos, então eles não encarnaram ainda, mas eles também, juntamente com outras inteligências, são responsáveis por esses fenômenos da natureza. Quem são eles? Eles são chamados de elementais, que é uma fase intermediária para se chegar à fase humana. Então, nós temos os espíritos que estão ainda vivendo na fase vegetal e animal, ainda não ingressaram no reino humano, e aí eles alcançam um grau de evolução específico e vão para mundos intermediários, onde eles são preparados, e aí eles passam a viver na condição de espíritos elementais, que são da natureza, mas eles não têm ainda a capacidade de racionalidade, de autoconsciência, de compreensão, não é? Porque eles não estão ainda no reino humano. Só depois que eles vierem para o reino humano, passarem as primeiras encarnações humanas, que eles vão adquirir essa condição. Até aí, eles são considerados, são chamados de elementais, e são dirigidos, ou seja, eles estão às ordens sob o comando de outros espíritos humanos, no caso, aos quais eles obedecem. Espíritos humanos que estão desencarnados e que comandam esses espíritos que executam as ordens desses espíritos humanos que estão agora desencarnados e cuidando dessas missões. Nesse livro, então, Aruanda, que eu acabei de mostrar para vocês, tem situações no livro, na história que é contada, onde são realizadas várias atividades e os espíritos encarregados dessas tarefas do livro, que eu não vou dar spoiler, não vou contar, vocês vão precisar ler, tá? Se vocês quiserem. Esses espíritos vão lá e realizam as tarefas que compete a eles realizar, não é? Mobilizando os fenômenos da natureza para isso. Então tem no fogo, tem da água, tem nas matas, tem de tudo. Portanto, esses fenômenos da natureza, conforme nós acabamos de ler aqui a resposta do Livro dos Espíritos, são os espíritos os responsáveis por essas ações. Não acontece assim do nada, não. Tem um motivo de ser. E aqui, na 537A, complementa dizendo assim: dia virá em que receberemos a explicação de todos esses fenômenos e os compreenderemos melhor. Nesse livro, vocês vão encontrar as respostas que aqui no Livro dos Espíritos, há mais de 150 anos, né, dizia que nós, então, entenderíamos. Seria explicado. Só que já está sendo explicado. Mas não são todas as pessoas que têm acesso porque não se interessam, porque não se importam, estão com a mente voltada para a vida da matéria, do mundo, então não buscam esses conhecimentos, essas informações, mas elas já têm. Elas já estão sendo passadas, elas vão ser no futuro generalizadas, mas elas já estão sendo passadas. Para aqueles que buscam, já tem aqui. É que no futuro vai ser em âmbito global. Porque os espíritos que vão reencarnar no futuro são espíritos que já vivem como espíritos, embora encarnados. Porque nós vamos entrar na era do espírito. E na era do espírito, embora estejamos encarnados, viveremos como espíritos. Com a compreensão da nossa condição de espírito imortal. Porque, no momento, nós que estamos encarnados, na generalidade, nós não temos essa consciência. A generalidade das pessoas que estão encarnadas não tem consciência que é um espírito. Não tem consciência que apenas se expressa através de um corpo físico, mas que é espírito. Alguns, embora não tenham certeza, têm dúvida. Paira uma incerteza ainda no coração de muitas pessoas, e outras nem têm noção, não sabem mesmo, não vão atrás também, vive a vida mundana na plenitude, achando que tudo que existe é o que está aqui, então vamos seguir a vida desse jeito, é assim que a maioria pensa. Não imagina que tem consequência, não entende, não sabe sobre as leis espirituais, não entende de nada,
mas o fato é que essa realidade não se altera porque nós não sabemos. Tá? Porque nós não acreditamos ou nós desconhecemos, não significa que a realidade muda. Ela continua existindo. Agora vamos tratar do outro assunto. Ocupações e missões dos espíritos. Bom, quando a pessoa desencarna, muitos dizem assim, ela vira espírito. Não, ela não vira espírito porque ela já era um espírito. Ela já era e ela já é espírito. Quando a gente está encarnado, a gente está vivendo a experiência na matéria, e aí cada um de nós tem uma ocupação. Né? Todo mundo tem uma ocupação, um é professor, outro não sei o quê e tal. Todo mundo tem uma ocupação. Seja ela qual for, mas tem. Mas tem pessoas desocupadas? Ah, a gente tem também. Mas não vai ficar desocupado para sempre. Um dia a pessoa vai acordar e vai falar, não, mas não dá para continuar assim mais, eu vou me mexer. Aí a pessoa se mexe. Se a pessoa está muito tempo sem mexer, sem se mexer, sem acordar, sem progredir, sem avançar, a vida impulsiona. A vida empurra para frente, através dos mecanismos da dor. Né? Como naquela história que conta de uma pessoa que estava dirigindo seu carro, a gasolina estava já indo por fim, ele parou no posto de gasolina para comprar uns lanches e abastecer. Comprou, comeu lá um pão de queijo, um cafezinho. Quando estava saindo, terminando o abastecimento, ele viu um cachorro ali do lado da bomba de combustível gritando, chorando, reclamando que estava com dor, né, o cachorro, né? Que ele não era um latido, mas era aquele rosnar assim de dor, né? E aí o homem perguntou para o frentista: por que esse cachorro está chorando assim? Daí o frentista falou para ele: é porque ele está deitado em cima de uns pregos. E aí o homem disse: mas por que ele não sai de cima desses pregos? E o frentista respondeu: porque a dor é o suficiente só para ele chorar e não para ele levantar. Isso quer dizer que, se a gente está passando por aflições e ainda essa aflição não é o suficiente para nos fazer nos mexer, sair daquela situação para levantar e acordar para a vida e melhorar e crescer, o que vai acontecer? Vai vir uma dor maior ainda. Porque daí o prego vai ser maior, a dor vai ser maior, a gente vai ter que levantar, que nós não vamos aguentar. Então isso acontece também na nossa vida, não é? Via de consequência, todos nós temos ocupações quando estamos encarnados. Quando a gente desencarna, nós também temos ocupações. Porque não tem coisa pior de você ficar na ociosidade. Se você está encarnado, é ruim. Mas se você está desencarnado, é 10, 100 vezes pior. Na realidade, não tem coisa pior do que ficar na ociosidade. Então, os espíritos desencarnam, eles acabam tendo que fazer alguma coisa e fazem. Ainda que seja uma coisa por mal, mas eles vão fazer. Parado que eles não vão ficar. Eles vão fazer alguma coisa. Aqueles que vão se ocupar de fazer o bem, de crescer, de ajudar, e há aqueles outros que se ocupam de fazer o mal. E tem. Então, tem para todo lado. No entanto, nós não podemos esquecer da lei do progresso. A lei do progresso, ela vai, em primeiro lugar, nos impulsionar para nós nos mexermos, para nós passarmos a agir, para nós sairmos da ociosidade. No entanto, se a nossa escolha for sair da ociosidade para agir, para fazer o mal, nós não podemos esquecer que a lei do progresso nos impulsiona para Deus. É progredir para cima e não progredir para baixo e nem para ficar na lateralidade, na horizontalidade, e nem parado. Então, se a gente decide se mexer, já estamos obedecendo a lei do progresso. Mas se a gente decide nos mexer para fazer o mal, nós estamos seguindo a lei do progresso só parcialmente, e não completamente. Aí entram outros mecanismos da lei divina que vão nos fazer refletir, pensar e mudar de atitude. Que entram outros mecanismos da lei da atração, da lei de causa e efeito, da lei do trabalho, e a gente vai, através dos mecanismos da dor, percebendo que aquela nossa caminhada, do jeito que a gente está fazendo, no mal, só está trazendo para nós sofrimento. Vocês vão dizer, sofrimento para si e para os outros. Na realidade, gente, para os outros é um processo educativo. Embora também seja um mecanismo da dor, mas não deixa de ser um processo educativo.
E, no entanto, para nós, a gente está trazendo só sofrimento, para a gente mudar. Não é? Então, os mecanismos educativos para os espíritos ainda inferiores é, infelizmente, um mecanismo da punição, da dor, da regra, que nos obriga a fazer as coisas, muitas vezes, que a gente não quer. Então, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, de qualquer jeito, todo bagunçado. Entra a lei, os mecanismos da lei, e nos força a entrar dentro de uma regra. Porque senão a gente é punido. E nós não queremos ser punidos porque nós sabemos que a punição é sofrimento. Até que chega um ponto em que nós percebemos que a nossa conduta é equivocada e nós mudamos. Quando nós nos transformamos, nós mudamos, aí nós passamos a viver conforme as regras, conforme as leis de Deus. E, nesse caso, os mecanismos da dor se dissipam, porque eles não são mais necessários. Então, esses mecanismos eles só entram em ação enquanto a gente está infringindo os mecanismos. Quando a gente não mais o faz, porque nós compreendemos e nós aceitamos e passamos a viver conforme os mecanismos saem de cena. Nós não precisamos mais deles. Porque nós passamos a viver de acordo com as leis divinas. Nós estamos na sintonia das leis de Deus, nós estamos na sintonia de Deus. Eu vou contar para vocês uma situação em que isso aconteceu. No passado, quando eu dirigia um orfanato, quando eu assumi, as crianças faziam bagunça para tudo quanto era lado. Uma confusão. Eu cheguei e coloquei um monte de regras. Eu disse para eles, quando acordar, vai fazer a oração, vai arrumar a cama, vai lavar o rosto, vai escovar os dentes, e aí vai para a mesa de refeição para tomar o café da manhã. E antes de tomar o café da manhã, vai fazer a oração. No começo houve muita rebeldia, mas eles aceitaram as regras porque eles não tinham também como se rebelar. Estavam no orfanato. E essas regras eram escritas e eram faladas. Na hora do almoço, também tinha que lavar as mãos, tinha que sentar-se à mesa direitinho, fazer a oração e fazer a refeição. Na hora de dormir, primeiro tinha que tomar o banho, trocar de roupa, colocar o pijama, fazer a oração e aí dormir e tinha horário. Então, as coisas tinham regras. A pasta de dente, o creme dental, o funcionário colocava na escova de dente, a quantidade só que era para usar. Porque antes, eles pegavam, desperdiçavam, jogavam no chão, jogavam na pia, jogavam um no outro, e tudo era ganhado, era muito difícil, e não estava lá para desperdiçar. Eles não entendiam. Então, tirou disso, tirou deles isso, tirou tudo deles, tirou tudo. Eles não tinham mais essas coisas ao dispor deles. O funcionário é que colocava tudo regrado, colocava a pasta, dava o sabonete, pegava o sabonete de volta, e assim foi. Passado mais de um ano, eu peguei esses papéis, essas regras escritas, rasguei tudo, joguei tudo fora. Porque eles passaram a se comportar com naturalidade conforme as regras. Não precisava mais ninguém falar nada. Não precisava ninguém dizer nada. Eles naturalmente vinham e faziam direitinho, se respeitando, brincadeira sem machucar. Então, conforme eles passaram a fazer tudo como tinha que ser feito, não precisava mais das regras para eles. Então, para nós também é assim. A gente está encarnado, mas a gente age no equívoco, vem os mecanismos da lei para nos restringir, através dos mecanismos da dor, para a gente, quando aprender, aí a gente passar a se comportar conforme as leis, e aí elas não vão precisar mais. Então, esses são os mecanismos das leis. Então, todos têm ocupações, não é? E ninguém fica parado. E os espíritos têm missões, né? Ocupações e missões. Nós que estamos encarnados, por exemplo, quando nós formamos uma família, nós também temos uma missão, que é educar os filhos. Quando os filhos vêm, normalmente vêm. Um cônjuge cuidar do outro também é missão. Solidariedade, de assistência mútua, de fidelidade, são todas missões dentro do próprio lar, né? Os pais procuram ajudar os filhos depois vão cuidar dos pais quando ficam mais velhinhos, então é missão dentro do lar. Mas há missões mais amplas também, que são exercidas lá no mundo espiritual, mas também aqui no mundo físico, na nossa realidade física.
realizadas por espíritos que intervêm aqui no mundo físico ou pelos próprios encarnados também. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, espíritos cuja missão, já um pouco maior, é a de ser responsável por uma cidade inteira. Então, ele é o mentor, o responsável por aquela comunidade daquela cidade. Outras vezes, é de um país inteiro, como, por exemplo, no caso do Brasil, o nosso mentor, o responsável pelo Brasil, é o espírito Ismael. Ismael, que foi o primogênito de Abraão, tá certo? E o segundo filho de Abraão foi Isaac. De Isaac nasceu toda a descendência de Israel, povo judeu. E de Ismael nasceu toda a descendência do povo árabe. E o espírito Ismael, que não era da primeira esposa, né, de Abraão, ele é quem foi escolhido por Jesus para ser o responsável pela pátria do Evangelho, né? Pátria do Cruzeiro, que é o coração do mundo. Jesus escolheu Ismael, falou: Ismael, você vai ficar responsável pela pátria do Cruzeiro. Então, é ele que orienta o Brasil, não é? E assim, outras nações também, outros espíritos, que são os encarregados. E o planeta Terra é Jesus, o responsável. Ele é responsável pelo planeta Terra e também por outros planetas, mas no nosso caso, o que interessa é o nosso planeta, cujo responsável é ele. É só ele? Não. É claro, tem os seus assessores, não dá para uma pessoa. É que nem, por exemplo, quem é o responsável pela condução do Brasil? É o presidente da República, mas ele tem seus ministros. Então, Jesus é o responsável pelo planeta Terra, mas ele tem os seus ministros. Cada ministro responsável por um ministério, por uma área de incumbência. Os ministros, por sua vez, têm os seus secretários, têm os seus assessores, que também exercem o seu mistério, a sua missão, conforme a responsabilidade que é cometida a eles, sempre de acordo com a condição evolutiva de cada um. Por sua vez, esses secretários também têm outros subordinados e vai descendo. E vai descendo. Por exemplo, a missão de um espírito mentor, se ele é um mentor individual, a missão dele é zelar pela orientação, proteção e encaminhamento daquele espírito cuja responsabilidade é dele, não é? Que nós chamamos de anjo da guarda, espírito protetor ou mentor. Então, a missão é de uma mentoria individual, mas tem, por exemplo, uma mentoria grupal, de uma comunidade e assim por diante. Então, os espíritos, todos eles têm suas missões. Então, nós estamos falando, por exemplo, dos espíritos cujas missões são aqui na orientação da comunidade encarnada. Mas há também aqueles espíritos cuja missão deles é lá no mundo espiritual, um reflexo, naturalmente, no mundo físico. Então, nós temos, por exemplo, os espíritos que se encontram nos vários níveis vibracionais ou de realidades no mundo espiritual. Então, por exemplo, nós temos as dimensões espirituais. Então, a gente está falando e falamos sempre da quarta dimensão, que é o umbral, que normalmente é a dimensão para onde nós vamos. E é de onde nós viemos, e depois que desencarna, retorna para lá. Normalmente, tem exceções, mas a gente está falando da regra, não é? Então, por exemplo, para nós que já lemos o livro O Nosso Lar, tem uma cidade espiritual lá, que é o Nosso Lar, que fica vibracionalmente falando em cima da cidade do Rio de Janeiro. Lá nessa cidade habitam uma quantidade de milhares de espíritos, em outras cidades também, etc. Tem cidades também transitórias, mas não interessa, não importa. O que importa é que os espíritos que estão vivendo nessas cidades também têm suas missões lá, têm seus trabalhos, têm suas ocupações. E tem os ministérios que regulam, que orientam e que cuidam da manutenção e do direcionamento da cidade, não é? Então, por exemplo, em nosso lar, são 72 ministros, são 6 ministérios. Cada ministério tem 12 ministros responsáveis, no total
de 72 ministros, que são os responsáveis por aquela cidade. Então, vocês vejam a grandiosidade, não é? E nós estamos falando de uma cidade da quarta dimensão, da dimensão mais elevada dessa quarta dimensão, né? Depois tem as outras para baixo. E aí nós vamos ter depois a quinta dimensão, que está acima da quarta, que tem espíritos lá também vivendo, vulneráveis, dentro daquela realidade. Essa a gente conhece pouco. Alguma coisa a gente já ouviu falar, né? Alguns projetores astrais que foram lá, trazem notícias, a gente ouve, vai aprendendo, vai entendendo. Depois nós vamos ter a sexta dimensão, cuja responsabilidade e missões são em nível planetário, zelar pela condução do planeta, e não mais em ambientes mais individuais ou de coletividades menores. E depois nós vamos ter a sétima dimensão, que é uma dimensão que já liga com o reino, o mundo mental, né? Que são espíritos que já saem da forma humana, eles não vão mais ter forma humana, vão passar a viver, portanto, no mundo mental, sem forma humana mais. O corpo vai ser um corpo mental, né? Provavelmente um mental superior, não é? E a responsabilidade deles aí vai ser em níveis superiores, que a gente não tem nem acesso a elas. Porque daí a gente vai sair de nível planetário. Quando a gente vai para o mundo mental, a gente sai do mundo planetário. Até a sétima dimensão astral ainda é nível planetário. Porque o planeta tem esses vários níveis, né? E não é só que a Terra, a dimensão única. Não. Tem a dimensão física, que é a nossa, e tem o planeta Terra nas outras várias dimensões, até a sétima, que é a sétima dimensão astral, e aí extrapola e vai para a dimensão, o mundo mental, que aí então sai da nossa condição de astralidade, e, portanto, deixa de ter corpo em forma humana, oriundo, portanto, de matéria astral. Tá certo? Então, todos têm as suas missões. Quanto maiores, maior o grau de evolução do espírito, e menores a evolução é menor. É assim que é. Ok? Bom, como o tempo não para, gente, nós vamos ter que agora ir para a parte B. E é exatamente agora que eu vou pedir para a Alessandra fazer a gentileza de soltar aquele áudio para nós, não é? Porque a gente vai agora abordar uma passagem evangélica que se encontra no livro do evangelista Lucas, capítulo 7, versículos 22 a 25, e que nós vamos ouvir essa passagem agora em áudio, que é a tempestade acalmada ou amainada. Então, se a Alessandra puder fazer a gentileza, pode soltar o áudio. Não está dando para ouvir, Ale? Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças, e a barca de teu coração agitar-se desgovernada sobre as ondas. Quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas, as surpresas, nem sempre agradáveis, levarem-te a dizer: que dia? Lembra-te. Caía a tarde e a multidão ainda estava reunida na praia. Desde que o sol surgira, Jesus atendera às incontáveis súplicas daqueles que o buscavam. Mãos e lágrimas roçavam-lhe o rosto e a túnica, antes tão limpa e alva, estava agora toda manchada de lamentos. Finalmente, chegara às margens do lago, vencendo a dor e as tristezas dos sofredores. Aqueles que o viram deixando atrás de si um rastro confortador de estrelas perguntavam-se: quem será este homem a quem as dores obedecem? O céu acendia as cores da noite quando a barca de Pedro recolheu preciosa carga.
Jamais Jesus mostrara na face sinais tão evidentes de cansaço. Acomodado sobre uma almofada de couro, sua majestosa cabeça pendeu sobre o peito, como um girassol real, despedindo-se ao poente. Seus lábios deixaram escapar um longo suspiro antes de adormecer. Seus amigos pescadores não ousaram perturbar-lhe o merecido sono, manejando remos com cuidado, auxiliados pelos sussurros de doce brisa. O lago de Genezaré assemelhava-se a gigantesco espelho de prata ao luar, tranquilo e sereno, como o mestre adormecido. Faltava pouco para completar a travessia, quando tudo transformou-se. O tempo irou-se sem aviso. Adensadas, as nuvens de gaze leve tornaram-se tenebrosa tempestade, e o lago esqueceu a calmaria, encrespando-se, açoitado pelo vento. Para a barca, vencer a tormenta era como lutar contra vigoroso e invencível titã. Pedro usou toda a sua força e sabedoria nos remos, gritando ordens que se perdiam entre as gargalhadas dos trovões e dos relâmpagos. Os discípulos, assustados, correram a acordar Jesus, que ainda dormia. "Mestre!", exclamaram em coro desesperado. "Perecemos!" Jesus, assim desperto, levantou-se prontamente, equilibrando o corpo cansado, muito ereto, apesar da barca que por pouco não naufragava. Sua majestosa silhueta parecia estar envolta em misteriosa luz, quando ergueu os braços ordenando a tempestade: "Calai-vos." E voltando-se para os amigos: "Acalmai-vos. Homens, onde está a vossa fé?" Os ventos emudeceram, e o lago baixou suas ondas, aplacado por um misterioso imperativo. Os discípulos olhavam-se num misto de surpresa e alívio. Envergonhados, voltaram-se para os remos. No compasso ritmado avançava a barca, ao compasso do coração daqueles homens que se perguntavam: quem será este homem a quem os ventos obedecem? Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças, e a barca de teu coração agitar-se desgovernada sobre as ondas, quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas, as surpresas, nem sempre agradáveis, levarem-te a dizer: que dia, lembra-te. Acorda a mensagem do Cristo adormecida em ti e acalma-te. Ok, obrigado, Ale. Eu quis passar esse áudio justamente porque nós ouvimos que Jesus, na tempestade, mandou a tempestade acalmar, né? E o vento parar e a tempestade cessar. E foi obedecido por Jesus. Aí, aqui, na nossa lição, tem uma parte que diz assim: sim, no capítulo 7, versículos 22 a 25, a passagem é assim: inicialmente tudo correu bem, os apóstolos remavam alegremente, enquanto Jesus aproveitava para repousar um pouco. Subitamente, um grande turbilhão de vento se abateu sobre o lago, enchendo a barca de água. Aproximaram-se então do mestre e o perturbaram, dizendo: Mestre, estamos perdidos. Jesus levanta-se, repreende o vento e o tumulto das ondas, imediatamente sobrevindo a calmaria. Então, ele lhes diz: onde está a vossa fé? Os apóstolos, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é este homem que dá ordens ao vento e às ondas, e estes obedecem? Isso está no livro de Lucas, do evangelista, tá? E aí o comentário é o seguinte: o fato de Jesus se encontrar dormindo tranquilamente durante a tempestade comprova sua superioridade moral, e aí em seguida vem:
Não é de se estranhar ele ter ampla autoridade sobre essas inteligências. Não é de se estranhar ele ter essa superioridade moral sobre essas inteligências. É evidente que Jesus não ordenou ao mar nem aos ventos. Então, a ordem que Jesus deu não foi ao mar e nem aos ventos, pois não teriam condições para compreender as ordens divinas, mas dirigiu-se aos seres inteligentes encarregados pelas manifestações da natureza. Isso é o que está aqui na nossa lição escrita aqui, que eu li para vocês. Então, quando Jesus deu a ordem para os ventos cessarem e a tempestade parar de se agitar, as ondas, ele não disse isso para os ventos e nem para as ondas, mas ele disse isso para as inteligências que eram encarregadas por essas manifestações. E essas inteligências encarregadas dessas manifestações, essas inteligências são os espíritos que cuidam desses eventos, eles obedeceram prontamente e cessaram a ordem do governador do planeta, que estava encarnado. Eles viram a energia, a vibração, né, a espiritualidade do mestre, e na mesma hora obedeceram, e cessou o vento, cessou a tempestade. Mas Jesus não dirigiu o seu comando para o vento, e nem para a tempestade, mas para os espíritos, encarregados dessas missões, desses mistérios. E isso não aconteceu aleatoriamente. Isso aconteceu não porque esses espíritos queriam fazer algum mal para as pessoas que estavam na barca, mas fizeram isso para que Jesus pudesse agir à vista dos discípulos, para que eles pudessem observar, pudessem ver, e isso pudesse depois, no futuro, chegar até nós, para que nós pudéssemos ter a compreensão que nós temos hoje. Entender o que nós estamos entendendo agora, que eu acabei de ler e estou comentando com vocês. Porque se o evento não tivesse acontecido, a gente não teria um dado concreto, uma realidade para a gente poder falar, olha, na época aconteceu dessa maneira, Jesus fez isso, então comprova. Porque, evidentemente, Jesus não falou quando Jesus falou, o vento para parar, para a água, não falou com água, o vento não vai entender nem a água, nem nada disso, mas falou para os espíritos encarregados, como a lição fala. Então, significa, não é, que nessa passagem evangélica, nessa passagem bíblica, em que Jesus acalmou a tempestade e os ventos, mais uma vez, vai ao encontro da lição que estamos estudando, que são os espíritos que são encarregados desses mistérios, dessas missões, e que são responsáveis, não é? E que, portanto, Jesus deu a ordem, deu o comando para eles, e eles, então, acataram e obedeceram prontamente, não é? Eu, assim, terminaria com a recomendação para vocês lerem esse livro aqui, Aruanda. Eu não sei se tem em PDF, talvez tenha. Eu não sei até se talvez a Alessandra já colocou em PDF. Eu gosto de livro físico, então gosto de pegar, folhear, ler. Quando eu estou cansado de ler, eu deixo lá parado um pouquinho, depois eu vou lá, pego de novo o livro físico, vou lendo. Eu grifo nas partes que eu considero que são mais importantes. Eu grifo, faço anotação. Aí outro dia que eu quiser ir lá olhar, está lá já onde eu grifei, eu já vou lá direitinho no lugar, onde eu vou lembrar que tem a anotação. E fica sempre mais simples de encontrar aquilo que eu quero. Então, finalizando, de fato, nós temos essas situações, não é, da natureza, e que são os espíritos que cuidam disso, são espíritos que são superiores, então aqueles que ainda não encarnaram, não é? Mas que são os responsáveis por executar as ordens desses espíritos superiores, não é? E que, então, eles é quem realizam essas tarefas. E isso visa restabelecer o equilíbrio e da harmonia das forças da natureza, das forças físicas do planeta.
Então, por exemplo, quando tem um excesso de pensamentos negativos e que ficam na psicosfera planetária, ou as ondas mentais que nós irradiamos, ou então mesmo a poluição física, né, que é emanada através da ação do homem ou não. Quando vem uma tempestade, o vento limpa tudo. O vento limpa aquela poeira, aquele ar parado, sufocante, e vem e limpa, o vento dispersa aquilo tudo, a chuva vem e faz o restante do serviço, e vem os raios e também fazem uma limpeza geral, tanto na psicosfera do planeta, quanto também na atmosfera do planeta. Então, gera uma harmonia planetária. Então, isso tudo não acontece de forma aleatória, mas através da ação dos espíritos, das inteligências, aqueles que já foram encarnados como nós e que agora estão desencarnados, mas que cuidam dessas missões e que são coadjuvados, que têm como auxiliares esses espíritos que são chamados de elementais e que executam as ordens desses espíritos, dessas inteligências. Então, minha gente, hoje a gente encerra, né, a aula, finalizando com essa parte evangélica, não é? Da tempestade acalmada ou amainada, e na semana que vem a gente vai estar estudando os capítulos do livro 23 e 24. Então, na semana que vem vai ser, assim, 2 aulas em uma. Então, a gente na aula 23, que para nós vai ser a 20, mas no livro vai ser 23 e 24, vai ser o tema O Despertar da Consciência Espírita. É um tema muito interessante, né? O despertar da consciência espírita, que é uma coisa que está em processo, está em andamento, porque nós estamos no final da transição planetária, o despertar está acontecendo, né? Pouco a pouco, e a gente vai depois passar para a aula 24 do livro, para nós vai ser a 20 mesmo, que vai ser, na parte A, homenagem a Bezerra de Menezes. Né? Bem bacana, homenagem a Bezerra de Menezes. É, e na parte B, homenagem a Allan Kardec. Tá? Então, nós vamos ter na aula que vem os assuntos despertar da consciência espírita e 2 homenagens a Bezerra de Menezes e a Allan Kardec, merecidas, que a gente vai, então, estar aí estudando esses assuntos, tá bom? E hoje, então, a gente dá por encerrado aqui, da minha parte, mas caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, estamos à disposição aqui. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e respondo na próxima aula. Então, tá livre aí o tempo, tá? Passou 3 minutinhos, mas ainda é possível. Ok? Ale, alguma pergunta? O pessoal aí? Não? Não, da Tá minha bom. parte, não. Então tá. Então tá bom, pessoal. A gente vai então finalizar hoje e a gente fica para a semana que vem a continuidade, tá? Estamos chegando nas férias já, né? Então vamos fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai. Mais um dia de vitória, mais um dia de bênçãos, de crescimento, de resgate, de aprendizado. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, muita paz e muita luz. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima terça-feira.